Prezados, prezadas, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã linda na cidade de Curitiba. Hoje, dia 16/4/2021, 8h15 da manhã. Iniciamos nossa live semanal. Marisa, Helena, Milene, Alice, bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem. Vamos lá. Bom, gente, na semana que vem, deixa eu só abrir o calendário aqui, por gentileza. Na semana que vem, dia 23, nós faremos uma revisão zona para a prova. E no dia 30 vai ser o dia mais triste da vida de vocês, porque não vai ter aula com o professor, vai ter apenas a prova. Mas a prova já é o suficiente para matar um pouco da saudade já, não? Então, no dia 23, fica combinado aí a nossa revisão, e no dia 30, a prova ela abre no dia 28 e fica aberta no sistema até o dia 4. E é aquele mesmo esquema do semestre anterior. Vocês têm 2 tentativas, e o sistema ele vai contabilizar a média, né, entre uma e outra, ou seja, vai somar ambas as notas e dividir por 2, e a nossa nota vai ser contabilizada metade por essa prova e metade pelas atividades de presença que vocês fizeram ao longo das semanas. Mais simples do que isso, como diria o meu avô, só se fingir de porquinho para mamar deitado. Vamos lá, deixa eu cortar aqui a câmera. Bom, vamos lá. Então, algumas aulas nós começamos a falar, né? Primeiro a gente começou com a ideia de cérebro como um conjunto, né, de aparatos cognitivos, de módulos cognitivos. Depois a gente introduziu a um modelo específico, né, que seria o modelo de cérebro social, e a gente trabalhou, eu apresentei pelo menos 3 modelos, né? Seria o modelo da Leda Cosmides e do John Tobey, que vai entender a inteligência geral como um conjunto de módulos voltados às relações sociais. O segundo, né, do Satoshi Kanazawa, vai entender que a inteligência geral é mais um, dentre outros, né, módulos cognitivos. E o terceiro, que foi o meu modelo, vai adicionar mais um módulo, que é o de punição. E hoje a gente fala de 2 módulos, né, dentro dessa perspectiva: a inteligência geral e o módulo de punição. No semestre que vem, eu termino os demais módulos com vocês, principalmente o da linguagem. Nós vamos dedicar 2 aulas apenas para a linguagem, e depois nós vamos ver outros construtos relevantes, como, por exemplo, traços de personalidade e emoções, né, involucradas nas relações sociais. Bom, então hoje a gente fala desses 2 carinhas aqui: inteligência geral e módulo de punição. Então, primeiro, a gente pode entender, existem várias formas de definir a inteligência geral, né, que é um construto muito semelhante até com aquele construto do Hoare-Gardner, né, que vai falar de vários tipos de inteligência, mas a inteligência geral, na verdade, ela é como se fosse um coringa, né? Não sei se vocês já jogaram baralho, mas o coringa ele vai servir, né, para cumprindo ali várias missões diferentes, né? Como ali no jogo de dama, né? Quando você forma a dama, que ela pode correr para várias direções. Então é como se fosse uma inteligência de quebra-galho, né? Uma inteligência para ajudar a resolver problemas, né? Seja problemas em âmbito individual, mas sobretudo problemas que vão exigir cooperação, né? Problemas sociais. Então a gente pode dizer que a inteligência social ela se dá dentro de 8 arcabouços, conforme vamos descrever aqui. O primeiro seria aprender e recordar informações relevantes
Para isso, é preciso identificar se algo é novo ou não, ou de relevância. Perceba que aqui é um construto complexo, que não é só você visualizar, não é só você internalizar o conteúdo, mas, sobretudo, diferenciar se aquele conteúdo é um conteúdo que vai ocorrer, né, em todas as instâncias ou ao contrário. Né? A gente pode... Um exemplo que eu dou, eu estou até com medo de escrever isso aqui, mas um programa de televisão, um reality show chamado Largados e Pelados. Não sei se vocês já viram. Então, basicamente, os participantes são deixados ali à própria sorte, né? Enfim, dentro de uma selva, dentro de um deserto, dentro de um cenário bem hostil, e eles têm que identificar condições de vida, né? Basicamente, eles que têm que fazer tudo, né? E perceba que quando nós falamos de duplas ou grupos dentro desse programa, a maior dificuldade está nas próprias relações sociais. E aqui a gente pode trazer vários construtos relacionados à inteligência geral. Por exemplo, como você identificar quem é confiável e quem não é confiável dentro do grupo, né? Quem colabora e quem não colabora, ou ainda, né, quais são as habilidades de cada um. Então, aqui, isso aqui já entraria logo de cara. Então, imagine que esse grupo começou hoje a trabalhar e você é alguma dessas, se bem que eles estão tão magros, né, aqui nessa foto, eu acho que eles já estão já há um bom tempo no programa, e você é o primeiro dia. Então, você identifica que um ali tem grande habilidade com animais, o outro manja tudo de clima, o outro sabe fazer fogueira, o outro sabe fazer isso, o outro sabe fazer aquilo. Essas são pessoas novas, e todas essas habilidades que você está observando são novas, né? E você pode, possivelmente, recrutar isso no futuro. É justamente disso que fala a inteligência geral, né? Principalmente aplicada ao âmbito social. Então, imagine que você é esse sujeito aqui, né? E você tem, sei lá, você tem uma intuição, uma predição, viu uma sombra de um animal. Quem desse grupo você vai chamar? Aquele que intuitivamente você, ou melhor, intuitivamente não, aquele que você já colheu fragmentos, que entende de animal, aquele que vai, por exemplo, saber entender pegadas. Tem um outro programa, eu acho que é isso, aqui, ó. Deixa eu lembrar. Aqui, ó, perfeito. É o Chão de Lava, Floor is Lava. É um programa da Netflix. Então, basicamente, você tem um cenário, e nesse cenário você tem que interagir com outras pessoas para conseguir chegar ao destino final. Todas aquelas situações são novas, e aqui você tem que identificar fatores novos e articular com o grupo qual é a melhor forma de atravessar o cenário de lava, né? Essa o uso pleno, né, da inteligência geral, ou seja, muito provavelmente, né, no período pleistoceno, onde os seres humanos desenvolveram, muito provavelmente eles tinham que lidar com desafios novos, né, no day by day, né, dia após dia, né? Por exemplo, quem foi a primeira pessoa que quebrou a perna e quem foi a primeira pessoa que inventou uma tala para a perna, né? Você inventar uma tala para a perna vai ser um escopo, né, de inteligência geral ultra funcional. Então, o primeiro ponto é aprender e recordar informações importantes, e para isso identificar se algo é novo ou não é de relevância. Né? Um ponto importante, acho que esse vai ser um modulador relevante, são, como eu já disse nas aulas anteriores, são as emoções. Né? Quanto mais um evento causa emoções, sejam emoções ruins, né, ou emoções boas, mais o seu cérebro vai armazenar aquele tipo de informação como de longo prazo, né? Mais fácil você pode se rememorar daquilo no futuro, né? O exemplo que eu sempre dou é aquele atentado de 11 de setembro, né? Nós lembramos o que estávamos fazendo no dia, e aqui não é só o volume de mortos, né? Foi a circunstância a qual aquilo ocorreu, né? Porque no Brasil, atualmente,
nós já somos há mais ou menos 2 meses, né, o epicentro da Covid, do SARS-CoV-2, né, da Covid-19 no planeta, e nós acumulamos uma média móvel de 3 mil mortes por dia, né, que é um World Trade Center por dia, né, já é a principal causa de morte, e não há esse tipo de sensibilização ou emoção pelo contexto que se dá, né, as pessoas já estão acostumadas, né, não é algo novo, né, muito diferente de um atentado terrorista ou algo nesse sentido, né. Um segundo ponto é formar um senso de razão para traçar julgamentos. Um ponto é, na nossa vida social, nos nossos mundos sociais, nós temos que formar julgamentos o tempo todo. Mas para isso nós temos que ter alguns critérios que nós vamos adquirindo, né? Então, por exemplo, se hoje, né, nós voltássemos às aulas presenciais, e eu vou juntar aqui vocês para fazer um grupo. Quem vocês escolheriam para o seu grupo? Muito provavelmente vocês já têm censos já formados. Vocês vão dizer, ou esse aqui é preguiçoso, esse aqui não é inteligente, esse aqui até é inteligente, mas não é colaborativo. Esse tipo de censo, né, apesar de ser um senso comum, né, não é um senso científico, ele é largamente eficaz, né? E boa parte disso se dá numa forma de uma intuição, ou seja, você não tem acesso exatamente a todo o cálculo involucrado na formação do censo, mas ele é útil, né? E o censo, então, ele vai se referir, por exemplo, a práticas sociais, e para isso você tem que ter um critério de razão, né? Por exemplo, dançar. Você gosta de dançar, você gosta de música, qual é a forma mais adequada de se portar? Perceba que boa parte dessas questões são culturalmente, né, plantadas, né? Como, por exemplo, animais comestíveis, né? Quais animais são comestíveis e quais animais não são comestíveis, né? Esse tipo, evidentemente que alguns vão ser venenosos, alguns não são comestíveis mesmo, mas esse tipo de senso, ele é formado coletivamente, né? Em muitas culturas, por exemplo, aliás, na maioria, na maior parte do território indiano, né? A gente está falando de várias castas, várias culturas diferentes. A vaca é considerada um animal sagrado, não é comida, mas isso é um senso de razão que o indivíduo forma e adota para si no julgamento cotidiano, e ele é socialmente construído. A mesma coisa a carne de porco, né, que a gente pode se referir, por exemplo, à cultura islâmica, né, que não vai aceitar a carne de porco, né, e, aliás, a cultura cristã, né, vai falar, pelo menos esse é um julgamento bíblico, né, de crustáceos, tal, enfim, esse é um tipo de coisa derivada exatamente da inteligência geral. Você formar algum senso de razão em relação a algo, sobre como comer, como se vestir, em quem confiar, e utilizar isso para traçar os seus julgamentos no dia a dia. Além disso, esse é um ponto importante, lidar com questões inesperadas, inventar soluções para problemas repentinos e não recorrentes. Acho que vocês não vão se lembrar desse cara aqui, MacGyver. Vamos ver se a gente acha um MacGyver. MacGyver era um seriado, né? É muito popular na televisão brasileira, e basicamente o que ele fazia era utilizar a inteligência geral dele para resolver problemas inesperados das formas mais inusitadas possível. Então, com um chiclete, um pedaço de não sei o que, ele fazia uma bomba, ele fazia um esquema, né? E quando nós falamos de inteligência geral, nós estamos falando desse tipo de inteligência social, né, aplicada aos âmbitos sociais, né? Você chega em casa hoje, por exemplo, e tem um vazamento enorme na torneira, e o telefone não está funcionando, não dá para chamar o seguro, você vai ter que arranjar uma solução para aquilo, né? E se você tiver em um grupo, é uma solução social. Vamos supor que a solução imediata é colocar a mão ali
no buraco do vazamento, enquanto o outro procura o registro para fechar. Esse é um exemplo aonde você está buscando uma solução para um problema novo, inesperado, e ainda aqui recrutando habilidades sociais. Aqui a gente pode falar, por exemplo, da cura de enfermidades que a gente nunca viu na vida, né? Hoje a gente vai ao hospital, né? Mas o período pleistoceno, onde seres humanos se desenvolveram, isso não aconteceu. Aliás, é muito provável que a prática, por exemplo, da medicina, né? Do uso de medicamentos advindos da própria flora, né? As drogas da floresta, começaram em um uso empírico, ou seja, o indivíduo usa um dia, isso melhorou, isso não melhorou, tentativa e erro, e esse tipo de coisa é uma inteligência geral. Então, só rememorando, aprender e recordar informações, formar um senso de razão, lidar com questões inesperadas. 4, identificar situações problemáticas, identificar padrões e alterações dentro da cadeia dos padrões do tipo normal. E quando nós falamos de inteligência social, deixa eu voltar um pouco aqui, tá muito chato ficar olhando esse slide aqui, deixa eu olhar um pouco aqui para a tela. Tá branco esse slide, né? Dói a vista. Um exemplo aqui, identificar situações recorrentes dentro da nossa casa. Então, vocês lidam, sei lá, vamos supor, uma família de 5 pessoas. Alguém está um pouco triste, alguém está um pouco cabisbaixo. E não é normal que aquilo aconteça. Eu pergunto, isso não é um forte indicador, muitas vezes, de que existe uma situação? Às vezes existe um lá que, sei lá, está devendo dinheiro, outro, a filha está grávida, outro, o filho está sofrendo bullying, etc, etc. Nós conseguimos, de alguma forma, identificar esse tipo de situação a partir da identificação do primeiro. O que é um padrão comum? Vamos supor que eu moro com o Lucas, e o Lucas é um cara super comilão, que está dando risada toda hora, e do nada ele não quer mais comer, ele está sempre cabisbaixo. Essa é a inteligência geral voltada à interpretação de situações novas, né? Então, principalmente situações novas em um âmbito social. Perceba que esse tipo de coisa seria fundamental, principalmente nas disputas de poder. Imagine nós vivendo aqui num grupo de coletores e caçadores de 150 pessoas, eu sou o líder do grupo e eu começo a perceber que há um descontentamento em relação à minha gestão. A Luísa, eu vejo olhando para mim com um olho torto, a Adriana passa, fica cochichando, a Renata, a Helena, então nem vou falar, né? Ela já passa, já jogando, já pedras em mim, e isso tudo, né, enfim, na minha inteligência geral vai me tocar, opa, tem algo errado aqui, né, a partir desse momento, esse era um ponto fundamental, né, para você alicerçar tomadas de decisão em cenários de incerteza, porque poderia não ser nada, né, a Helena jogou a pedra porque ela queria acertar numa outra coisa que estava atrás de mim, caiu em mim, a Luísa, na verdade, ela estava com uma lente de contato, por isso que ela estava olhando torto, a Adriana não estava bem esse dia. Enfim, esse é um ponto, né? Então, aqui, esse tipo de inteligência vai envolver você identificar uma situação que é problemática, principalmente do ponto de vista social, e essa identificação vai se dar a partir de uma prévia identificação do que é normal. É identificando o que é normal que você consegue identificar que uma situação está anormal. Como aquele programa que vocês tanto gostam, né, da televisão brasileira, o Big Brother Brasil, né? É um programa, eu particularmente, enfim, apesar, né, de ser um programa de indústria cultural, de eu ser um crítico, etc, etc, eu acho que aqui nós temos um laboratório muito interessante para entender como as tomadas de decisão se dão em cenários reais, e cenários reais mais ou menos, né, que é um cenário todo com influências muito exóticas, né, da vida das pessoas, mas aqui os participantes usam a inteligência geral várias vezes, né, e é importante você utilizar para você alicerçar as melhores relações e se manter no jogo, né, então
Então, um participante ali começa a olhar de cara feia, um outro ali que tinha um grande contato começa a não ter um grande contato. Enfim, aliás, aqui uma curiosidade de descobrir esses dias aqui, o participante Gilberto, ele é doutorando em economia na Universidade do Texas, em Houston, Texas, e ganhou uma bolsa recentemente na Universidade da Califórnia, California Davis. Gente, que inveja, né? Seria muito legal tá fazendo doutorado na Califórnia. Eu nem sei, evidentemente que, né, vai sair do Big Brother, não vai poder, eu acho que ir direto para os Estados Unidos, porque eles restringiram a entrada de brasileiros, né, em razão da Covid-19. Eu acho que essa liberação não vai estar tão cedo. Mas um ponto aqui interessante, né? Além disso, reagir rapidamente frente ao inesperado, formular a tomada de decisão em cenários de incerteza, né? Perceba que nem sempre nós temos grande possibilidade de pensar no que fazer e nós fazemos, né? Imagine que vocês estão, sei lá, andando pela rua e vocês veem uma briga de hooligans, né? Uma briga de torcedores de futebol. Estão todos correndo na sua direção, tá rápido aquilo lá, e você tá com uma camiseta que parece de futebol. O que se faz, né? Esse é um momento aonde você tem que utilizar a inteligência geral para tomar uma decisão rápida, né? Vamos supor que nesse momento você vê uma escada e decide subir a escada para pular o muro para ir embora. Esse foi o uso, né, da inteligência geral, né? Ou ainda que você vê um comércio e decide pular dentro daquele comércio, né? Esse é um outro tipo de uso, né, da inteligência geral. Ou ainda, né, sei lá, até uma situação mais cotidiana, um, como por exemplo, trocar um pneu, né? Tudo bem que você aprende isso na autoescola, mas na prática, às vezes, quando você vai fazer, você não lembra, né? E essa é uma coisa que você tem que fazer, ou ainda uma situação no trânsito, a pessoa bate em você, enfim, tudo isso vai demandar uma tomada de decisão rápida, que é fora do nosso modus operandi. E a criatividade que vai emergir aqui é a inteligência geral, né? Além disso, um outro ponto importante da inteligência geral é aplicar o senso comum na resolução de problemas, né? Todos nós formamos um senso comum a partir da interação com a nossa sociedade, a partir da interação com nós mesmos, né? A nossa subjetividade e objetividade. É claro que nem sempre, né, o senso comum nos leva à melhor direção. Por exemplo, alguns sensos comuns, né, eles vão derivar de situações históricas, né, como, por exemplo, manga com leite. O senso comum vai dizer que manga com leite leva à morte, né? Isso pode levar muitas pessoas a não consumirem manga com leite. Mas, na verdade, isso é um mito que vai surgir ainda no período da escravidão, pois, né, os donos de escravos não queriam que eles tomassem o leite, mas a manga estava liberada. Então, ele falava aqui, ó, manga com leite vai morrer, e isso vai formar um senso comum. Nesse caso, um senso comum que vai levar a uma tomada de decisão ruim, mas nem todas as decisões advindas do senso comum são ruins, né? Como, por exemplo, algo que eu escuto desde criancinha. Que você não pode, né, comer alimentos e depois entrar na água, né, que isso faz mal. Claro que para você ter uma congestão, você tem que consumir uma grande quantidade de alimentos, né, antes de entrar na água. Mas até hoje eu levo esse critério na minha tomada de decisão. Então, sei lá, estou na casa da minha mãe, no Guarujá, que tem piscina, comi um pedacinho de pão, eu fico 2 horas sem entrar na piscina. Já é um senso comum que eu trago. Claro que, de novo, aqui, né? É que nem aquela história da manga, né? Não para você levar ao pé da letra, né? Mas é algo, enfim, que vai ficar involucrado e vai afetar a tomada de decisão. Não entro na água nem a pau depois de comer. Aliás, uma outra coisa que eu faço é depois do banho. Minha mãe sempre dizia:
que depois do banho você tem que ficar longe da janela, porque pode bater um vento e entortar a sua cara. Evidentemente que para você ter um choque térmico, né, ao ponto, né, dos seus nervos faciais, né, da sua musculatura ter algum tipo de ruptura, algum tipo não é uma coisa simples, né, mas eu também fecho as janelas aqui antes enfim, é aqui o meu senso comum, né, na aplicação de problemas cotidianos. Além disso, uma outra capacidade humana extremamente relevante, aprender novos procedimentos rapidamente. Então, quando você vai entrar num novo emprego, por exemplo, você tem que aprender uma nova rotina. É rápido, né? Agora, imaginemos nós lá no período Pleistoceno e, por um acaso, sei lá, morre todo mundo do meu grupo, eu tenho que ir para um outro grupo aprender outras atribuições. É rápido também, não demora muito tempo, né? Ou mesmo, né? Você vai sei lá, um lugar que você, vamos supor que você, sei lá, é da Polinésia Francesa e se casa com um brasileiro que, por sua vez, gosta de yoga. Rapidamente você aprende yoga, né? Que é um novo procedimento. Enfim, essa capacidade, né? Não só de absorver novos conhecimentos, mas colocar em prática também um ponto da inteligência geral. E, por fim, estar alerta e curioso frente às novas coisas. Nós somos máquinas, né, de recepção de informação, estamos sempre com as nossas antenas ligadas, né, a nossa mente ligada, e é justamente essa curiosidade que vai, de alguma forma, possibilitar nós aqui chegarmos a esse ponto de aprender e recordar informações relevantes. Então, basicamente, a inteligência geral é um... Gente, como que se chama? Cara, não tem ninguém aqui nem para eu lembrar aqui. Como chama, gente, aquele rapaz aqui, a Alice... Não, gente, como chama aquele rapaz? Deixa eu lembrar. Lembrei aqui. A inteligência geral é um Rodrigo Hilbert. Ela é um mecanismo que te leva a conseguir a fazer praticamente tudo, né? Se hoje a gente chamasse o Rodrigo Hilbert para fazer um almoço aqui com a gente, provavelmente ele ia fazer uma casa, ele ia preparar um almoço, eu acho que ele ia até preparar uma vacina, né, antes de começar o almoço. Enfim, aqui é uma brincadeira, mas basicamente a inteligência geral. Então, ela vai, o primeiro ponto, receber informações e conseguir rememorar informações, e para isso você tem que entender, primeiro, se a informação é relevante, não é relevante, se é uma informação nova, não é nova. Além disso, a partir daqui, né, formar um senso de razão. Uma razão é um axioma, né, que você coloca para si, como, por exemplo, gosto de comer carne, não gosto de comer carne, gosto de dançar balé, não gosto de dançar balé, confio em estranhos, não confio em estranhos, e, a partir desse senso de razão, formar julgamentos, né, no dia a dia. Além disso, lidar com situações novas, inventar problemas, soluções novas para esses problemas. Isso seria, né, aliás, o que em administração nós chamamos de inovação, né? A inovação, ela, na verdade, não é você inventar algo novo, mas você dá uma funcionalidade nova para algo que já existe. Como, por exemplo, acho que é assim que escreve, né? Pokémon Go. Não sei se vocês chegaram a ver. Era um joguinho de celular, mas basicamente Pokémon já existia, celular já existia, internet já existia, GPS já existia. Criou-se, né, uma funcionalidade para tudo isso junto, né? Isso é um tipo de criatividade que vai advir da inteligência geral, não necessariamente para lidar, né, com problemas novos, né? Ainda para lidar com o problema antigo de divertir as pessoas e enriquecer também elas. Além disso, né, identificar situações problemáticas. E quando nós falamos de identificar situações problemáticas, a gente está falando aqui principalmente de situações sociais problemáticas, ou seja, aqui você precisa identificar o que é um padrão de normal
e quais seriam as oscilações dentro desse padrão. Então, sei lá, dentro do seu casamento, dentro do seu grupo de amigos, dentro do seu grupo de trabalho, saber reconhecer, por exemplo, o estado mental das pessoas, as ações delas, e, de alguma forma, ver algum sentido nisso, né? Vamos supor que no seu emprego está rolando um complô contra você. É possível identificar algumas migalhas, né, que são deixadas por esse complô, alguns rastros, né? E isso é a nossa capacidade de diferenciar o que é normal do que não é normal, né, do ponto de vista social. Além disso, reagir rapidamente frente a situações inesperadas, inclusive do ponto de vista social. Vamos supor sei lá, já aconteceu várias vezes, mas em sala de aula alguém começa uma discussão diferente e tal. O professor, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão, né? Eu tenho que de alguma forma intervir para aquilo parar, para aquilo não continuar. Não estou dizendo que é uma coisa fácil, mas nós temos a inteligência geral, ela vai nos capacitar com esse tipo de senso. Além do mais, né, aplicar o senso comum para a resolução dos problemas. O senso comum são aqueles axiomas que a gente já traz com a gente, que é formado através da objetividade, da subjetividade involucrada nas relações ao longo da história da nossa vida, aprender novos procedimentos rapidamente. Ontem, por exemplo, eu aprendi um novo procedimento. Estou usando agora o R, né, que é uma linguagem de programação para fazer estatística. Difícil pra caramba, né? Mas isso é aprender um novo procedimento. Eu estou aprendendo e, por fim, estar alerta e curioso frente às novas coisas. O conjunto disso tudo vai se formar uma inteligência geral, ok? Gente, qualquer dúvida, qualquer questão, tô na área aqui, viu, gente? Só me deem um grito, eu tô aqui para isso. Bom, o segundo ponto, deixa eu cortar um pouco para mim aqui. O segundo ponto que eu chamo a atenção é a questão do módulo de punição. Existe parem e pensem nas situações que vocês já viveram ou que vocês observam e que afetam o seu estado mental e que te levam a ter vontade de punir uma outra pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve uma situação recente no Rio de Janeiro, um vereador chamado Jairinho, acho que é esse o nome, Jairinho, doutor Jairinho, ele, pelo que eu entendi, né, pelo que eu tenho visto, ele gosta de torturar crianças e ele torturou o enteado dele até a morte, né? E isso gerou um tipo significativo de comoção social. Eu pergunto, gente, se esse rapaz, esse senhor, ele estivesse andando na rua normalmente, aliás, lá na penitenciária aonde ele está, se os demais presos tivessem acesso a ele, eu pergunto, será que ele seria punido pelos demais presos? Será que ele apanharia? Será que ele sofreria algum tipo de punição? O módulo de punição, ele é ativado sempre que nós, nos sentimos ameaçados, 2, sentimos que o nosso senso de justiça está sendo ferido, e 3, né, quando nós percebemos que existem aproveitadores. Nessas 3 circunstâncias, nós temos vontades de punir, né? E a punição, ela é uma característica comum a todas as sociedades humanas, desde sociedades que vivem ainda como coletores e caçadores até sociedades modernas, né? Aliás, eu não sei se vocês já ouviram falar do Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi, ele é o documento jurídico mais antigo da história da humanidade, e ele fala em olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente. O que é isso, gente? Olho por olho e dente por dente é o princípio da proporcionalidade. Ou seja, é o princípio de que
cada crime deve ser punido de maneira proporcional, né? Ou seja, a punição deve ser proporcional ao seu crime. E aqui, né, quando isso foi proposto, olho por olho, dente por dente, na verdade, a intenção aqui não era definir o que é crime e o que não é crime, mas colocar um limite nas atividades punitivas das pessoas. Porque chegava, por exemplo, a Helena e roubava o meu mouse, né? Aí eu ia lá e tacava fogo na casa dela, cortava os pés dela fora, envenenava o cachorro, arrancava a cabeça do gato, ou seja, não havia proporção, né? Não havia proporcionalidade. E essa falta de proporcionalidade vai advir justamente de uma irracionalidade nossa, advinda do instinto punitivo, né? A nossa vontade de punir em situações, né, onde nós nos sentimos que o nosso senso de justiça está sendo ferido, que aproveitadores, né, estão nessa situação, nós temos vontade de punir. Como, por exemplo, o trânsito, né, onde ninguém está tomando nada de ninguém e, de repente, alguém corta, entra na sua frente sem dar seta. Isso pode acender um gatilho, tipo, opa, tem um oportunista aí, e isso dá vontade de punir. Aí você vai lá e buzina para a pessoa, aí você vai lá e xinga ela, aí você vai lá e corta ela, né? E corre e entra ali na frente, né? Enfim, isso me levou a concluir que as punições elas não vão derivar apenas das práticas culturais. Ao contrário, com as práticas culturais, nós buscamos, de alguma forma, limitar a forma de se punir, e os sistemas de justiça que nós criamos é justamente para matar, matar não é a palavra correta, né? É justamente para lidar com essa sede que nós temos de vingança, né? Então, sei lá, um familiar de vocês é morto por uma pessoa e, enfim, a justiça vai lá, coloca ela na cadeia ou condena ela à morte. Isso não vai fazer com que a pessoa retorne, o seu familiar. Isso é fato. Mas isso ajuda você a lidar com a questão da injustiça e, mais especificamente, com o seu senso interno de justiça, né? Quem nunca aqui ouviu falar em um linchamento de pessoas, né? Então, você vê alguém roubando do nada, as pessoas vão lá. Aliás, a primeira vez que eu vi isso, eu era adolescente ainda, eu tinha 14 anos, eu era office boy em São Paulo, e eu estava na 24 de maio, que é como se fosse a 15 aqui, sabe? Aqueles calçadões, assim. E, enfim, cheio de camelô, né? E, do nada, eu vi um cara correndo, assim, correndo. Ele roubou um óculos do camelô. E ele passou correndo por mim, assim, e alguém, assim, passou uma rasteira nele, ele caiu, e do nada foi uma chuva de chute, capacetada, não sei lá o que e tal. Eu nem entendi o que aconteceu, e eu vi gente que não tinha nada a ver com aquela situação, que não era camelô, nada, indo lá bater na pessoa. Enfim, eu fiquei assustado no dia, né? Mas depois, hoje eu consigo compreender claramente que era esse instinto punitivo. Eu mesmo me envolvi uma vez numa punição, ou aonde eu estava? Ali na Tiradentes, gente, sabe onde tem a igreja ali da Matriz, na frente tem um banco, acho que é o Banco do Brasil, e eu estava indo numa outra universidade, não vou falar qual é, mas acho que vocês sabem, ali da aula, e de repente um cara me cutucou e falou, vamos ajudar? E eu olhei para o lado, eram duas pessoas tentando tirar uma bolsa de uma senhora bem velhinha. Aí eu não pensei duas vezes, falei, vamos. E eu já cheguei dando soco na pessoa, o cara também que estava do lado também. Um fugiu, o outro a gente ficou ali tentando segurar, se batendo nele, mas ele fugiu também. E depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, será que foi a coisa mais racional que eu fiz? Bater em um desconhecido que está cometendo crime, que poderia estar armado, poderia estar com uma faca, poderia recordar da minha face e querer se vingar, mas foi algo muito mais forte do que eu. Eu vi aquela senhora ali naquela situação, enfim, né, isso feriu gravemente, né, o meu senso de justiça. E todos nós temos um senso de justiça, né? Essa é a minha proposta quando eu falo de um módulo de punição, né? Nós conseguimos avaliar primeiro o tipo de crime,
alguns crimes a gente não está nem aí, né? Como, por exemplo, o crime de falar ao celular dentro do banco. Não dá vontade de ir lá e espancar a pessoa. Enfim, é um crime que nós não consideramos que vai infringir o nosso senso de justiça. Agora, por exemplo, crimes hediondos. Crimes hediondos, por exemplo, que são movidos contra crianças, crimes sexuais movidos contra crianças, por exemplo, esse tipo de coisa já tende a mexer com o nosso senso de justiça de uma forma muito mais intensa, né? Deixa eu cortar a telinha aqui. Bom, então, basicamente, como nós, né, temos, ao longo de 6 milhões de anos de evolução, tivemos que lidar com relações sociais, com também alianças, traições, injustiças, nós desenvolvemos também um senso punitivo, né? E esse senso punitivo, ele é um módulo especializado em, primeiro ponto, avaliar o peso do tipo do crime, né? Será que o cara estava andando sem máscara, o cara estava falando no celular dentro do banco, falando no celular enquanto dirigia? Esses talvez nós podemos considerar como os crimes leves, né? Ou ao contrário, foi um espancamento, foi uma tortura, foi um estupro, foi uma violência com requintes de crueldade, né? Todos nós temos capacidade de avaliar o peso do crime, né, que é cometido, né? Além disso, nós, nesse tipo de avaliação, nós avaliamos se o criminoso é um associado, né? O interessante aqui é o seguinte, várias baterias de estudo mostram que quando o indivíduo ele é membro da família, por exemplo, o criminoso ele é membro da família, nós tendemos a querer punir menos aquela pessoa, né? Ou um outro exemplo, o crime organizado, né? Um bandido, por exemplo, ele pode assaltar em uma outra região. Isso não é considerado por seus iguais como ruim. Mas agora ele assaltar na região ao qual ele mora, isso é considerado inaceitável, né? Então, veja que aqui não vai atuar apenas o peso do crime. O peso do crime é uma variável, mas também a distância que nós temos em relação ao criminoso. Quanto menor for o peso do crime e mais próximo o criminoso estiver de nós, menos nós vamos querer aplicar sanções a ele. Agora, o contrário, quanto mais alto for o peso do crime e quanto mais distante de nós está esse criminoso, mais nós vamos querer punir, né, esse indivíduo. Então, basicamente, o nosso módulo, né, ele vai levar algumas questões. Primeiro, aqui, ó. Primeiro, o criminoso é membro do mesmo grupo ou do outro grupo? Esse é um ponto fundamental. Por exemplo, um membro da família, um filho, por exemplo. É muito provável que uma mãe e um pai defendam o filho em muitas circunstâncias, né, onde existam crimes, né, muitas circunstâncias, mas não vão defender da mesma forma um vizinho, um amigo distante, uma outra pessoa, né, que nem sabe quem é. Ou seja, aqui é a distância, né, social que o indivíduo vai apresentar em relação a nós. Além disso, um outro ponto, um estado subjetivo do indivíduo. O criminoso apresenta remorsos, não tem antecedentes criminais, possui emprego. Ou seja, se a gente entende aqui que o criminoso não tem remorso, que ele tem vários antecedentes criminais, e que ele já é um inimigo da sociedade, né? Ele nem emprego não tem, a tendência é nós querermos aplicar sanções mais pesadas. Agora, se o contrário, se o criminoso apresenta algum tipo de remorso, não tem antecedentes e possui emprego, a gente tende a encarar aquela situação, evidentemente que dependendo do peso do crime, né, também da distância que ele vai estar, como mais residual, e aí nós tendemos a querer punir menos, né? Além disso, além dessas características subjetivas do próprio criminoso,
né? Se ele tem remorso, se tem antecedentes, se tem emprego, e se ele é ou não parte do nosso grupo, nós consideramos aqui também a gravidade do crime, né? Crimes, os principais crimes, né, que não vão nos chocar, são crimes que vão colocar em risco a integridade física, a integridade material, são crimes que nós consideramos graves, mas, sobretudo, crimes que vão envolver a integridade física do indivíduo, a vida e a moral do indivíduo, né? Tanto que, mesmo entre criminosos, alguns crimes são considerados inaceitáveis, como, por exemplo, crimes contra crianças, crimes de cunho sexual. Esse tipo de crime é considerado inaceitável. Evidentemente que a gravidade do crime vai refletir também um pouco o grupo ao qual o indivíduo ele tá alicerçado, né? Como, por exemplo, se ele já faz parte de um grupo criminoso. A delação, né? Você ser um X9, isso é considerado um crime. Mas outros crimes, né, como eu disse aqui, né, de cunho sexual, e, sobretudo, voltado aos considerados mais frágeis na nossa sociedade, né, crianças, idosos, mulheres, esses crimes, eles vão ser considerados pesados em perspectiva transcultural, ou seja, mesmo sociedades que vivem como coletores e caçadores, mesmo sociedades do passado, né, nós temos evidências de que esses crimes eram considerados inaceitáveis. Então, a partir da soma desses fatores, nós chegamos a um valor associativo, né, do que é o criminoso, e, a partir daqui, você vai ter preferência por sancionar uma punição ou promover uma reconciliação, ou seja, deixar para lá ou punir. Né, a partir daqui, né, se você escolheu o punir, a intensidade, né, como essa sanção, né, vai ser aplicada. Enfim, então, aqui em suma, né, dentro desse meu modelo, eu vou considerar para a tomada de decisão, primeiro, né, a direção, a distância que o indivíduo está do grupo, se ele faz parte da minha família, do meu bando, do meu grupo de amigos, ou se não, um estado subjetivo do indivíduo, se ele tem remorso, se ele tem antecedente, se ele tem emprego, a gravidade do crime, se é um crime hediondo, se não é hediondo, se é premeditado, se não é premeditado, se foi movido contra pessoas indefesas, se foi movido contra pessoas que não são indefesas, e, a partir daí, você chega a um valor associativo e vai estabelecer se você quer ou não punir o indivíduo, e, se sim, se você quer punir o indivíduo, qual é a intensidade, né, dessa punição. Veja bem, gente, aqui quando eu falo crime também, eu não estou dizendo apenas aquelas coisas que estão no Código Penal, eu estou dizendo as coisas que vão ferir os códigos, né, as agendas internas das pessoas, né, como foi, por exemplo, o caso daquele assassino que matou um jogador de futebol junto com a família, enfim, ele, de alguma forma, que ele ficou, enfim, constrangido, aqui perplexo, com uma situação ali junto ao jogador, e ele achou que tinha que punir, né? Então ele entrou nesse jogo aqui. Primeiro, gravidade do crime, achou altíssima, né? Não, tá ali com a minha mulher, né? Tem remorso? Não, nada disso aqui ele levou em consideração. O valor associativo do criminoso foi o pior possível, sem nenhuma vontade de reconciliação, e a intensidade foi máxima de punição, né? Foi amputação de partes do corpo, tortura extrema, enfim, essa é a lógica aqui involucrada, né? E a gente pode dizer aqui um ponto, vou até ler essa frase que eu deixei aqui: as instituições legais nesse aspecto parecem ter surgido em partes como um epifenômeno desse modo. Afinal, né, nós já temos uma tendência de querer punir, mas nós vivemos em sociedade. Então, o sistema de justiça penal ele vem para dar um corpo
aquilo, né, um corpo de imparcialidade, ou seja, para que o outro indivíduo não saia impune e que isso gere, como a gente já falou até no semestre passado, a uma guerra hobbesiana de todos contra todos. Né? Quando eu coloco aqui um olho por olho, dente por dente, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, deixa eu ver aqui quem está aqui hoje mesmo, olha, Renata, olha, Lucas, é completamente plausível você querer punir aquela pessoa, mas não pode punir arrancando os pés, não pode punir matando a família inteira, pode punir colocando na cadeia. Aliás, a pena de morte, ela sempre foi o padrão universal de punição em todas as sociedades ao longo da história. Todas, né, entre romanos, gregos, no feudalismo, no renascentismo. Isso começa a mudar apenas nos Estados Unidos, mais recentemente com os Quakers. Né? Os Quakers eram um grupo de religiosos que eles achavam que a punição da morte tirava, né, a oportunidade do indivíduo de se redimir por seus erros, né? E a partir daqui surge um modelo, né, que se tornou dominante até hoje de justiça penal, que é a cadeia, o cárcere, né? Então você coloca, quando os Quakers, né, pensaram na cadeia, eles pensaram o seguinte: um lugar onde o indivíduo vai contemplar o seu crime, vai pensar e vai sair de lá melhor, né? Foi isso que aconteceu? Acho que não, né? Mas essa foi a intenção inicial. Então, em todo o contexto, né, tanto penal, né, quanto individual, vai haver aqui, é o que nós chamamos, inclusive, no direito penal, de individualização da pena. A avaliação da responsabilidade por parte do indivíduo. Essa é uma lógica tanto do nosso módulo de punição, como também de qualquer sistema penal. E, a partir daqui, né, a partir do momento de você aferir a avaliação de responsabilidade por parte do indivíduo, a atribuição de uma pena adequada para o agressor, que também varia de acordo com a gravidade do crime e a intensidade de responsabilidade do agressor. Atualmente, existem 59 países que ainda prevêem a pena de morte, e 29 deles são penas mandatórias, ou seja, penas que não vão ter substituto. E, né, na maior parte dos casos, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, a pena de morte, ela só é reservada para os crimes mais graves, né? Basicamente, estupro, homicídio e tentativa de homicídio. Você não vai ter pena de morte, por exemplo, para roubo, furto, né? Não é considerado um crime, né, passível de pena de morte, né? O que eu acho interessante, né, que aliás que me levou até a estudar o tema pena de morte, é a quantidade de métodos que existem para matar pessoas. Os seres humanos, eles inventaram uma infinidade muito grande, né, o que denota aqui, de fato, um desejo de punir pessoas, né, ao ponto de nós transformarmos isso em metodologia, né, nós criarmos métodos, né, para esse tipo de coisa. Então, basicamente, responsabilidade por parte do indivíduo e o estabelecimento de penas, né? Hoje, nós temos ainda alguns padrões considerados inaceitáveis, né, de punição, como, por exemplo, a crucificação ainda é praticada em alguns países muçulmanos, ou mesmo, né, empalamento. A morte via empalamento também é praticada em alguns países muçulmanos, e basicamente é também um tipo de morte que tem por objetivo anunciar à sociedade, né, quais são os valores que ali se praticam e o que é aceitável ou não aceitável, né? Por exemplo, na Via Ápia, né, que é a avenida que chega em Roma, a estrada, né, que chegava a Roma, em um determinado período empalaram 5.000 pessoas, né, e deixaram, enfim, uma na frente da outra ali, né, e deixaram por anos aquelas pessoas. Isso passa um recado muito forte, né, para possíveis invasores, né.
enfim, se você for ali, algo ruim, né, pode acontecer contigo. Então, basicamente, avaliar responsabilidades e atribuir uma pena, né? Bom, e é interessante destacar a, que nós vamos definir primeiro, né, a gravidade da pena de acordo com o nível físico ou simbólico, né, do custo, né, do peso imposto ao corpo, né, como, por exemplo, a morte, ou ainda a tortura, decapitação, estupro, né, nós avaliamos a partir daqui. Não obstante, os indivíduos são capazes de estratificar crimes com base em sua gravidade. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista de crimes hediondos e crimes, né, considerados como qualificados. Vocês podem, o qualificado é quando é considerado um agravante. Por exemplo, um latrocínio, roubo seguido de morte. Agora, contra a mulher por ser mulher, né? Eu mirei ela por ser mulher mais frágil e fui. Isso é considerado feminicídio. Aí o crime ele fica mais pesado, né? Perceba que eu não vou fazer isso com vocês agora. Se fosse na aula presencial, ia escrever esses crimes na lousa e a gente ia fazer uma numeração. Qual que é o mais grave, qual que é o menos grave. E geralmente esse padrão de numeração ele é meio que universal, né? Em todas as culturas, esses crimes ditos, né, hediondo, eles vão se classificar mais ou menos da mesma forma, né? Homicídio praticado por grupo de extermínio, lesão corporal gravíssima ou seguida de morte, latrocínio, extorsão qualificada, extorsão mediante a sequestro, estupro. Opa, esse aqui é recente, hein? Epidemia com resultado de morte. Epidemia com resultado de morte. Enfim, aliás, não vou ser parcial a nada, mas o Tribunal Penal de Haia está julgando, está investigando o presidente brasileiro por um possível crime de pandemia proposital com resultado de morte. Enfim, se alguma decisão for proferida nesse sentido por esse tribunal, que, aliás, recebeu a denúncia, inclusive agora, da União Europeia, enfim, eu nem imagino quer dizer, até imagino o que pode acontecer, né? Mas são coisas diferentes do que nós estamos habituados, né? Bom, e esse ranking, né? Então, vamos supor que a gente fez um ranking aqui, ordenou qual que é o pior e o menos pior. Esse ranking é interessante que ele se mostra estável em diferentes culturas, principalmente quando nós falamos de crimes que resultam em danos físicos, né? É universal. Em todas as culturas, esses crimes vão ser considerados inaceitáveis. Agora, um ponto interessante, como eu disse, né? A questão da filiação. Em experimentos laboratoriais, as pessoas mostram-se quase sempre inclinadas a punir indivíduos egoístas, aquele que faz corpo mole, aquele que não quer colaborar. Aliás, isso é visto até entre crianças, né? Bebês, né, com menos de 3 anos de idade, né, vão punir aqueles que não dividem recursos, aqueles que querem monopolizar a comida, o brinquedo, mesmo que essa punição traga um custo para si. Esse é um outro ponto interessante. Nós estamos dispostos a punir, mesmo quando nós podemos nos dar mal com isso, né? Uma briga no trânsito, por exemplo, pode nos dar mal. Como eu disse aqui, né? Eu fui ajudar a velhinha lá e dei lá uns socos lá no sujeito. Eu poderia ter me dado mal nisso, né? Mas essa vontade, ela acaba se sobrepondo muitas vezes à racionalidade. Além disso, a pesquisa etnográfica vai sugerir que a punição gera resultados consistentes no que diz respeito aos níveis de cooperação. Geralmente, o indivíduo punido ele tende a colaborar um pouco mais e, aliás, a punição serve como uma forma de melhorar a punição a colaboração dentro do próprio grupo, né? Além disso, um outro ponto, várias baterias de estudo mostram que a categoria social do agressor vai influenciar o padrão punitivo, quanto nós queremos punir, né? Como, por exemplo, parentes. Nós geralmente queremos punições mais leves aos nossos parentes ou punições nenhuma em relação aos não parentes,
da mesma forma que nós tendemos a defender mais aos locais do que os outsiders, né? Além disso, a punição ela vai se relacionar no nosso cérebro em ressonância magnética, é aferível, com áreas que vão se correlacionar à antecipação de recompensas. Ou seja, existe um gosto, né, por assim dizer. Né? Aliás, a vontade de punir, ela vai estar relacionada tanto à amígdala, que é um modulador de emoções, como ao córtex pré-frontal medial e também ao córtex cingulado posterior. E a área que vai mais se relacionar, além dessas, é o córtex, é o dorso lateral pré-frontal córtex. Essa vai ser, se a gente colocar uma área, né, aonde está a vontade de punir e aonde nós avaliamos o peso do crime e a responsabilidade de punir, vai ser o dorso lateral pré-frontal do córtex, né? Bom, então, por fim, gente, para a gente finalizar, um ponto importante, né? Nós transformamos a vontade de punir em sistemas punitivos, né? Nós criamos um sistema de justiça penal para, de alguma forma, dar vazão a isso. Mas como, né, nós evoluímos para viver em savana africana e não em comunidade com milhões de pessoas, existem descompassos entre esses níveis e eu vou apenas comentar. Né? Primeiro, uma série de experimentos sociais verificou que a precisão do depoimento de uma testemunha ocular pode ser prejudicada por uma série de fatores relacionados à memória e ao julgamento. Aqui é muito interessante, porque, primeiro, nosso olho não é uma câmera fotográfica, nós não conseguimos pegar todos os detalhes da situação, e, apesar disso, a testemunha ocular ainda é, no Brasil e em outros países, considerado o principal critério de prova, né? É um critério com ampla materialidade. E estudos mostram, por exemplo, que comunidades onde o racismo estrutural é grande, como, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, as pessoas tendem mais a reconhecer o criminoso como negro, como alguém fora da sua etnia, né? Mesmo que o indivíduo não seja um negro. Uma série de baterias, inclusive experimentais, né? Eu experimento. Então, em sala de aula, eu coloco alguém entrando, correndo, roubando alguma coisa, saindo, depois eu pergunto, né? Você viu a cara do indivíduo? A maioria não vai lembrar ou vai ter percepções distorcidas em relação a isso. Além disso, algumas testemunhas oculares vão se manifestar de uma maneira mais positiva. Ou seja, não, eu tenho certeza, e isso vai reforçar a prova, né? Principalmente se a gente estiver falando de tribunal de júri, mas aqui um ponto importante: esse excesso de positividade no depoimento pode denotar justamente o contrário, que o indivíduo ele está incerto, que ele não tem certeza, mas ele não quer transparecer isso. Lembra-se daquele negócio que a gente falou, da ilusão de transparência, da gente achar que os nossos estados emocionais internos estão vazando e criar estratégias para esconder isso? Isso vale também aqui e é um fator que pode distorcer, evidentemente, aqui os resultados, né? Além disso, como já é elencado, o olho humano ele não é uma câmera de vídeo. Ou seja, ele é vulnerável, por exemplo, à variação de luz. Está escuro, né? Você está vendo o cara ali, como também foco, ou ainda rostos, né? Apesar da nossa, eu já disse na aula passada, né? Do rosto, ele ser o principal fator que a gente usa para identificar pessoas, nós conseguimos também nos esquecer do rosto com extrema facilidade, né? Principalmente se a gente não teve menos de 7 segundos, por exemplo, para mensurar esse rosto. Além disso, quando informações falsas são dadas para uma testemunha, essa informação pode servir como um script e gerar uma convicção individual em uma crença falsa. Ou seja, quando você tem lá o promotor, por exemplo, fazendo inquérito com a vítima, com a vítima não, com a testemunha, e ele coloca lá uma situação, então você isso, você aquilo, uma situação falsa, como as memórias são incompletas, o indivíduo ele pode acreditar naquilo, a testemunha, e isso pode virar uma falsa crença e interferir, por sua vez, no julgamento.
Além disso, quando uma sequência de eventos de crime é relatada repetidamente, fragmentos falsos de informação podem ser incorporados pelas testemunhas como parte de um verdadeiro quebra-cabeça, na mesma coisa, né? Vamos supor que eu sou uma das testemunhas e só vi parte do evento, e eu ouço todas as outras testemunhas dar um tipo de narração. Aqui o indivíduo entra, inclusive, naquela lógica de conformidade, né? Só que, evidentemente, que isso é inconsciente, né? E ele pode acreditar, ele pode compor uma nova história para si sem que aquilo seja verdade, influenciando, evidentemente, negativo no resultado, né? Além disso, quando os jurados eles são educados, esse é um ponto interessante, e isso não é feito aqui no Brasil, né? Quando eu monto um júri, primeiro, tem que buscar o padrão mais eclético possível, né? Mais diferenciado. Quando você informa o cara ali, né? Você dá uma aula de meia hora para ele, fala, olha, em algumas situações você pode ter falsa memória, olha, a persuasão do cara pode, quando você alerta ele sobre essas possíveis armadilhas cognitivas, existe uma probabilidade maior que o veredito seja preciso, ou seja, que essas incoerências aqui não aconteçam. Um ponto muito relevante, chamando aqui a atenção, inclusive, por papel da psicologia dentro do sistema de justiça penal, né? Além disso, fatos e provas elencados em um caso são geralmente tão convincentes que os jurados podem deixar de lado seus preconceitos e tomar uma decisão mais precisa. Contudo, quando as evidências são ambíguas, ou seja, quando, sei lá, tem evidência que o cara estava no crime, mas que o cara não estava, por exemplo, né? Quando você não consegue ter algo concreto, os jurados eles tendem a se guiar por outros fatores, né, que não as provas, como, por exemplo, o preconceito ou atratividade e simpatia do réu. Aliás, teve um caso, esse ficou famosíssimo, né? O Doca Street, né? Que ele, enfim, assassinou a mulher e o promotor conseguiu, o advogado de defesa, inverter a situação e levar para o crime de honra. Ela falou, não, ele matou a mulher, mas porque ele amava muito ela, né? Porque ela amava muito. E isso levou, né, por sua vez, por atratividade, né, por simpatia, também por preconceito, misoginia em relação à mulher, né, pensando aqui, né, que a sociedade nessa época e hoje não é tão diferente, ela é extremamente preconceituosa, levou as pessoas a julgarem mais ao preconceito do que as provas em si, né? Além disso, né, em julgamentos simulados, testou-se a publicidade prejudicial ou uma evidência inadmissível, né, se isso vai afetar ou não a decisão do juiz. Enfim, eu vou resumir aqui, que está um pouco confuso, mas, por exemplo, eu expus um tipo de evidência lá, um áudio, por exemplo, e depois o juiz fala, gente, não é para considerar esse áudio na tomada de decisão, tá legal? Porque essa é uma evidência inadmissível. Isso não vai... geralmente o júri tende a ignorar esse tipo de coisa, principalmente se ele já tomou algum tipo de posicionamento em relação àquilo. Ou seja, ele não vai considerar inadmissível, vai considerar admissível, né? Mesmo que o juiz fala para não considerar como admissível. Além disso, as evidências vão apontar que, em muitos casos, os júris têm dificuldade de compreender as evidências, sobretudo as de aspecto técnico, que envolvem estatística, probabilidade, e nesse caso, né, quando a evidência técnica, que nem essa Nazaré aqui pensando, quando a evidência técnica é muito difícil e o júri não compreende, ele tende a retornar novamente a outros fatores, como a atratividade, o preconceito, a simpatia, etc, etc, em revelia das provas, né, porque ele simplesmente não entende. Os advogados frequentemente usam consultores de júri para auxiliá-los a recrutar júris que sejam simpáticos à sua causa. Esse é um ponto extremamente deletério, né? Então, vamos supor que eu estou julgando o João de Deus, por exemplo, né? E eu coloco no júri lá várias pessoas que são simpáticas à causa dele. Isso vai influenciar certamente, levando a um resultado mais parcial. Além disso, nos Estados Unidos, né, nesse caso, em que a pena de morte pode ser aplicada, os advogados eles podem desqualificar
qualquer jurado que, a princípio, se oponha à pena de morte. Olha que interessante. Então, você viu lá que o jurado tem lá, sei lá, que nem eu, por exemplo, tenho vários textos contra a pena de morte. Aí ele fala, não, o Tiago não. E você põe lá várias pessoas que são a favor da pena de morte. Com certeza isso vai aumentar a probabilidade do indivíduo ser condenado à morte. É indubitável, né? Além disso, né, de forma geral, os jurados eles são grupos afetados pelas mesmas influências que recaem sobre o demais grupo. Quando a gente fala de um grupo tomando decisão junto, qual que é a principal influência que a gente já conversou aqui? Conformidade em relação ao grupo. Além disso, né, tem também a questão da obediência, tem também outros vieses, né, o que nós chamamos de viés de confirmação, alguma coisa que você já acredita, ver uma forma de falar, é isso, né? Ou seja, influências que estão fora do júri também estão dentro do júri, né? Porque nós somos seres humanos. E, finalmente, os últimos 3 pontos aqui. Vocês já devem estar chateados comigo, rapidinho. Primeiro, enquanto um júri delibera, vozes opostas podem se tornar mais arraigadas e polarizadas. Ou seja, um júri, você tem 12 pessoas ali. O perfil mais eclético, né? Vamos supor que está, sei lá, a Renata aqui falando uma coisa, e eu sou totalmente contrário àquela opinião. A fala dela pode vir a fortalecer a minha oposição antagônica a ela, em revelia das provas, em revelia de outras coisas, né? A simples polarização é aquele efeito da dissonância cognitiva, né? Eu falo, não acredito que a Renata está falando aquilo ali, ela está me tirando. Deus me livre, o cara é bandido sim, né? Aí eu acabo fechando, né, o meu cabresto, não vejo mais o que está acontecendo do lado e reforço aquilo que eu já tenho para mim, né? Outro ponto, né? Principalmente quando a evidência não é altamente incriminadora, a deliberação pode tornar o júri mais indulgente do que ele era originalmente, né? Vamos supor aqui que, sei lá, um caso ali onde as pessoas já queriam crucificar o cara, mas a evidência ela não é tão incriminadora, né? Ela tem ela tem algum tipo de falha que tem algum tipo de conflito, né? Ela não permite nós definirmos com clareza, né, que aquele é o criminoso. Nós tendemos aqui a deliberar por punições mais leves, né? E aqui uma curiosidade, né? Esse é um padrão universal, 12 membros em um júri, e essa é uma tradição que vai vir do sistema penal em inglês, né, a common law, e os pesquisadores aqui vão acreditar que um júri deste tamanho ele vai permitir uma razoável diversidade entre os jurados, mistura de opiniões e orientações. Aliás, esse é um ponto que eu defendo. A estruturação de um júri ela deve levar, ao meu ver, em conta a avaliação psicológica. Eu devo aplicar testes psicológicos e criar, por exemplo, se eu for levar em conta aos traços de personalidade, um padrão mais heterogêneo. Eu ter extrovertido, introvertido, neuroceticismo alto, neuroticismo baixo, conscienciosidade alta, conscienciosidade baixa, valores políticos, né? Republicano, democrata, liberal, conservador. Quanto mais plural for, mais todos esses efeitos aqui elencados vão ser, de alguma forma, diluídos e mais justa tem de ser a decisão. Nossa, eu falei muito, gente. O professor fala muito. Deixa eu cortar aqui a câmera